Pessoal, essa videoaula tem a correção, né, das atividades da primeira semana do volume 3 dos PETs, ok? Pessoal, vamos corrigir aí a número 1. Número 1, comente a afirmação: uma ordem mundial é sempre provisória. O que significa isso, gente? Significa que uma ordem mundial ela é sempre mutável, né? Essa hierarquia aí da mundial, né, do comando, vamos dizer assim, né, do mundo, entre aspas, ele é cíclico, ou seja, sempre tem mudança, né, mudanças nela de anos em anos, né, de décadas em décadas. Há mudança nessa hierarquia. Por exemplo, a gente pega alguns anos atrás, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente pegava a China como um país subdesenvolvido, né, depois um país em desenvolvimento e hoje como uma potência que ocupa inclusive a primeira posição aí dessa hierarquia mundial hoje, principalmente no âmbito econômico, com os Estados Unidos, né? Então, mesmo que alguns países consigam se manter mais no topo do que os outros, ela sempre mutável. Por exemplo, se a gente pega os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? E atualmente ele se manteve no topo, entre o primeiro ou então entre os primeiros, né, nessa hierarquia mundial, né? Mesmo assim, há essas mudanças lá no topo. Os Estados Unidos consegue isso, né? Porque ele é um país extremamente capitalista, né? E a gente vive hoje, a maior parte do mundo, num sistema capitalista. Então ele consegue se manter mais tempo nesse topo aí dessa hierarquia, mas ela é sempre mutável. Ok? Observe o mapa do mundo bipolar para realizar as atividades 2 e 3. Esse mapa aí, gente, traz como que era o mundo configurado na época da bipolarização mundial, na época da Guerra Fria, né? Tá aí de verde os países capitalistas ricos, os países que tinham influência ou então seguiam o sistema capitalista dos Estados Unidos. Aí a gente pode observar Estados Unidos, Canadá, né? O e em países europeus. Aí os países capitalistas pobres, né, ou seja, os países subdesenvolvidos, que na época eram chamados de países terceiro mundo. Né, aí está inclusive a América do Sul, inclusive o Brasil, né, tá a América Central, com exceção de Cuba, né, alguns países da África e Austrália, por aí vai. Né, alguns países da Ásia. E aí de laranja, rosa, será? Um rosa mais escuro, os países socialistas, né? Que é a União Soviética, os países que estavam agregados a ela, né? Depois eles se desmembraram, mas na época estavam agregados a ela, né? Parte da Europa Oriental, né? A Europa Ocidental capitalista nessa época, e a Europa Oriental socialista, né? E os países alinhados com a União Soviética, que eram países que não estavam agregados à União Soviética, não era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas que seguiam o sistema, a influência da União Soviética. A gente vê alguns países na África, né, Cuba, né? Basicamente é isso. Então vamos lá. 2. O que esse mapa revela sobre as áreas de influência estadunidense e soviética na Europa e no resto do mundo até 1991? Bom, o mapa revela que boa parte do mundo, ou quase todo mundo, sofreu influência dessas duas superpotências durante essa bipolarização mundial. Alguns de forma mais direta, né? Por exemplo, a Europa Oriental, né? E os países que eram anexados à União Soviética sofriam influência bem direta mesmo da União Soviética. Já a Europa Ocidental, Canadá eles já sofriam influência mais direta dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem outros países que vão sofrer influências indiretas, mais indiretas de um de outro. Por exemplo, se a gente pega o Brasil aqui nesse mapa propriamente dito, ele está de verde claro, então nesse mapa propriamente dito, que é um mapa de 45 a 91, mas não sempre foi assim, não foi de 45 a 91. O Brasil sofrendo só influência dos Estados Unidos,
mas eles sofrem a influência indireta dos Estados Unidos. Então o mundo era assim, ou era influência direta ou indireta de uma das duas superpotências. Não escapava disso. 3. Qual a posição do Brasil nesse contexto? Pesquise se possível de que forma a Guerra Fria influenciou a política brasileira. Bom, o Brasil, né, nesse contexto, ele vai viver né, vai ser muito mutável essa influência, né? Porque vai depender muito da política interna que o país estava submetido. Dependia muito de quem estava no poder por aqui, né? E eu até dei um exemplo aí. Por exemplo, antes do golpe militar, né, da ditadura, o presidente foi o João Goulart e ele sofre o golpe. Inclusive, um dos motivos dele sofrer o golpe pelos militares, né, foi o alinhamento dele com a União Soviética, né? Então, na época da administração dele, né, o país estava muito mais alinhado com a União Soviética, né? E aí veio um golpe, né? Os militares dão um golpe, um dos motivos era por causa desse alinhamento do João Goulart com a União Soviética. Obviamente que eles vão se alinhar, né? Que eles vão ter influência, o país vai estar alinhado durante toda a ditadura militar com os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos ajudou muito, né, a colocar os militares no poder, né, ajudou eles de forma indireta no golpe que eles deram aqui no país. Então, vai depender da política interna do país, vai depender de quem está no comando, na administração pública do país, né? Isso dependia muito. São 4 aí, pessoal. Observe a charte. A charte tem uma águia, né, com um míssil de um lado e um urso com outro míssil do outro. A águia representa os Estados Unidos e o urso a União Soviética. Escreva um comentário sobre a charge, identificando que conteúdo nela representado tem a ver com a ideologia da Guerra Fria. Bom, a charge, ela faz uma charte, né, ela mostra a disputa do domínio, né, mundial, do poder mundial entre os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista, né? Uma disputa que foi indireta, ou seja, ela se dava por meio de influência de outros países, poderio bélico, poderio científico, por exemplo, se os Estados Unidos lançasse um evento tecnológico, a União Soviética tentava melhorar, né, fazer um evento tecnológico melhor, né? Vou dar um exemplo, a União Soviética lançou Sputnik, né, que foi o primeiro satélite artificial a sobrevoar a Terra, né, no nosso planeta. Nos Estados Unidos, quase que na mesma época, lança o Homem à Lua e assim vai. Então essa disputa, ela nunca chegou a ter um embate direto, ou seja, uma guerra entre as duas potências. Muito por causa que uma potência sabia, né, do potencial da outra. Então tinha até um pouco de medo, né, de enfrentar diretamente. Sabia que uma guerra direta mesmo, um embate direto entre elas, poderia causar, poderia ter consequências, né, muito grandes aí, né? E aí por isso mesmo que esse período ficou conhecido como Guerra Fria, ok? Então a chart traz isso, os dois aí se encarando, mas não se enfrentando diretamente, eles enfrentavam de outras formas. A 5 é para completar essa cruzadinha, aí tem lá embaixo formando que cada uma das perguntas, né? E a gente coloca aí. 1. A lei da oferta e da procura é que determina os valores das mercadorias, pois o sistema capitalista é movido pela economia de mercado. 2. Situação do trabalhador no sistema capitalista, assalariado. 3. Situação da propriedade no sistema capitalista, privada. 4. Consequência da diferenciação entre os donos do meio de produção e os assalariados. Desigualdade. Fase do capitalismo caracterizada pela introdução de máquinas movidas a vapor e pela divisão de tarefas. Industrial, capitalismo industrial. 6. Fase do capitalismo caracterizada pela supervisão artesanal da produção, com divisão do trabalho e emprego de máquinas simples. Manufatura, ou o capitalismo manufatureiro aí, né? 7. Principal objetivo da organização da produção capitalista:
lucro. 8. Mundo em que os países capitalistas desenvolvidos eram incluídos durante a Guerra Fria. Primeiro, né? Os capitalistas eram considerados de primeiro mundo, os socialistas de segundo, e os países que não se alinhavam muito a nenhum dos dois, né? Ou então, e que consequentemente também nessa época eram os mais pobres, países menos desenvolvidos, países de terceiro mundo. Ok? 9. Fase do capitalismo em que o trabalhador era dono dos meios de produção e do resultado do seu trabalho. Aí é artesanal, né? Mas como não cabe lá, para completar direitinho, certinho, artesanato. 10. É chamado o hábito de comprar, estimulado pela sociedade no sistema capitalista. Consumo. 11. Disputa entre as empresas visando oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, concorrência. Ok, gente? Então tá aí a correção dessas atividades.